Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 dessa terceira parte, Lei de Destruição. Neste vídeo, daremos prosseguimento ao estudo iniciado no vídeo anterior, Flagelos Destruidores. São 3 perguntas formuladas aos espíritos, mais um comentário de Allan Kardec. Questão 739. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Flagelos do ponto de vista físico. Avalanches, terremotos, tsunamis, furacões, enchentes, incêndios, epidemia, secas, etc. Do ponto de vista físico. Muito bem. Tem utilidade? Resposta: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Aqui é preciso ressaltar a importância do conhecimento da reencarnação, para que, não entendendo que a vida prossegue e teremos outras reencarnações, nós podemos cair no desânimo, na revolta, etc., etc., o que torna mais doloroso o enfrentamento. Então, a reencarnação nos possibilita este olhar mais compreensivo. Questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Então, veja, ocorrido ali flagelos do ponto de vista físico, as pessoas atingidas por esses flagelos vão ter uma série de embates íntimos de natureza moral, naturalmente. Vamos ver a resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então veja o alcance moral que estas provas de grande magnitude, que acabam causando imensas destruições, nos trazem como provas para exercitar a paciência e a resignação. Demonstrar a paciência e a resignação é um grande ganho moral. E daí manifestar diante dessas provas sentimentos de abnegação, negar o seu interesse em favor da coletividade, em favor do próximo, de desinteresse pelas coisas materiais e de amor ao próximo. São oportunidades preciosas de grande relevância para o desenvolvimento moral, que é uma das grandes finalidades da reencarnação, o desenvolvimento da inteligência pelo trabalho e o desenvolvimento moral ao enfrentamento das circunstâncias da encarnação. Questão 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Conjurar significa afastar uma situação perigosa. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Afastar uma situação perigosa. Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes
sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Quando nós temos a responsabilidade de providenciar proteção para uma coletividade, conhecendo os antecedentes de ocorrências de flagelos naquela região, estabelecendo assim limites, proteções, essas pessoas têm esta responsabilidade. Se não o faz, acaba sendo responsável pelos males que resultam da sua negligência. Isto é bastante comum ainda na sociedade humana, não é? Eu gostaria de destacar o seguinte: na questão anterior, 740, os espíritos se referem à resignação ante a vontade de Deus. Na questão 741, ele fala assim: submissão à vontade de Deus. Vontade de Deus. Esta é a questão chave do nosso enfrentamento na vida. A dor nos alcança, sempre haverá esta situação de grande dor moral, dor física. Agora, o que muda é como nós enfrentamos estas situações, a perda de entes queridos, em situações de tragédia, não é? Isso tudo são coisas de grande impacto emocional. Mas, se nós nos submetemos à vontade de Deus, o que nós estamos fazendo? Dando prioridade ao lado espiritual, ao reino de Deus, que está dentro de nós, como disse Jesus. Isso faz com que a gente consiga uma barreira íntima de natureza emocional para enfrentar os reveses da vida. Isto é o olhar que nós precisamos colocar, porque nós estamos encarnados, submetidos a situações que provem a nossa conquista moral, ou que nos levem a exercitar de tal forma que nos leve a maior conquista moral, evoluindo espiritualmente, estabelecendo cada vez mais dentro de nós o reino de Deus. Allan Kardec faz o seguinte comentário a respeito desse conteúdo, dessas três questões. Olha só. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Aí então, na sequência do comentário, Allan Kardec levanta três questões. Ele faz três perguntas para que nós venhamos a compreender o nosso papel ante os flagelos. Olha só no comentário de Kardec as três questões que ele nos propõe pensar. Olha só. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, o estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Então, não tem, porém, o homem encontrado meios de impedir ou, quando menos, atenuar muitos desastres? É o que nós comentamos ali, da negligência, não é? Da imprevidência. A segunda pergunta que Kardec nos traz, decorrente dessas respostas dos espíritos.
Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Terceira questão. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Aí está. Allan Kardec traz as perguntas para que a gente calibre o nosso olhar sobre as coisas. Não de que nós sejamos vítimas do acaso ou vítimas da injustiça e da desconsideração de Deus, não. Ele faz as questões para a gente refletir e passar a olhar as ocorrências que nos alcançam com uso da razão, com um pouco mais de serenidade, porque estando um pouco mais asserenados, compreensivos e compassivos, enfrentaremos os reveses, os flagelos, com maior calma e com maior proveito para nós e para os nossos familiares, para a nossa comunidade. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 6, Lei de Destruição, com o tema Guerras. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.